Lucas 5, versículo 17 em diante, diz assim: e aconteceu, vocês estão vendo o meu esboço ali, né? Pode ver então, deixa assim. E aconteceu que num daqueles dias, estava ensinando, só não fica reparando o erro de português, hein? Minha esposa é professora, amor. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este? Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém? Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti e poder estar exposto à pregação da palavra. Ó Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Fala conosco, Pai, precisamos da tua voz, precisamos ser avivados, precisamos ser renovados, curados e restaurados por meio da tua palavra, que é a verdade que nos liberta, a verdade que nos cura, a verdade que nos abençoa, meu Pai. Enche a nossa vida agora da tua palavra e abençoa a nossa vida com milagres, com intervenções, que seja uma noite, que esta noite seja um divisor na nossa vida, que esta seja a noite da nossa vitória, meu Pai. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então você está vendo o meu esboço, o tema da mensagem é: não desista, Jesus tem poder para te curar. Jesus, como nós lemos aqui no versículo 17, e aconteceu num daqueles dias, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor, o poder de Deus estava com Jesus para curar. O nosso Senhor tem todo o poder, e Ele fez maravilhas, e Ele faz maravilhas, e Ele sempre fará maravilhas na nossa vida. E eu coloquei aqui como introdução, que a fama do Senhor, ela crescia. Muitas vezes o Senhor dizia: olha, não diga a ninguém, você está curado, como Ele disse para o leproso, né, num texto aqui anterior: olha, vai lá, oferece a tua oferta, mas não conta para ninguém o que está acontecendo, o que eu fiz por você, porque Jesus queria evitar justamente essa aglomeração de pessoas, isso atrapalhava a circulação, impedia dele se movimentar, e ele queria pregar, queria levar o Evangelho a todos. A fama do Senhor crescia justamente por causa dos milagres. E você leu comigo que muitos fariseus e doutores da lei foram até a Galiléia para ver Jesus, para ver de perto quem era esse homem que estava curando, que estava fazendo maravilhas. Eles não foram até Jesus porque eles acreditavam que Jesus era o Cristo,
o Messias, o Salvador. Eles foram lá para tentar desmascarar Jesus, eles foram lá para encontrar uma falha em Jesus, eles já estavam movidos pela inveja, já estavam movidos pelo sentimento maligno no coração deles, e aí eles saem da casa deles, eles fazem ali o percurso, caminham tantos metros, quilômetros, vão até Jesus, mas para criticar. E você percebe como que as pessoas, muitas vezes, perdem a oportunidade de ser abençoado. Muitas vezes as pessoas têm disposição, não é, para ir num determinado lugar, fazer uma determinada coisa, mas com motivações para o mal. Porque você vê que também foi ter com Jesus, o versículo 18 diz: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Também foi ter com Jesus, também houve um grupo de pessoas que saíram das suas casas e foram até Jesus, mas foram até Jesus para buscar um milagre, foram até Jesus para buscar um milagre para a vida deles. Esses 4 homens, não é? Lucas não diz a quantidade, mas nós sabemos pelos evangelhos sinóticos, né? Marcos e Mateus, que eram 4 homens, e eles foram até Jesus para levar o seu amigo que estava paralítico. E eu coloquei aqui no esboço, você está vendo, o paralítico e os seus amigos. Então, o primeiro ponto é que eles vieram até Jesus, eles foram até Jesus buscando cura. E quando os fariseus foram para criticar, eles foram até Jesus para buscar a cura. Eles não foram para testar Jesus, eles não foram para ver se de fato Jesus era o Cristo, eles tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus, tinham certeza que Jesus era o Cristo, e eles foram até o Senhor Jesus para buscar a cura, para buscar o milagre para a vida daquele homem que estava paralítico. Quando eles chegaram lá, eles encontraram um grande obstáculo. A casa estava cheia, você já viu várias pregações sobre esse texto, você já me ouviu pregando aqui em outros momentos. A casa estava cheia, não é? Muitas pessoas, não tinha como passar com a cama, não tinha como passar com o leito. E agora, o que faz nesse momento, não é? Quem sabe uma outra pessoa, e bom, vamos voltar outro dia, hoje não dá, hoje a casa está cheia, vamos deixar para a próxima semana, vamos deixar para mês que vem, vamos deixar para uma outra oportunidade. Estes homens não agiram assim, mesmo encontrando aquele obstáculo, não tinha como entrar na casa, eles não voltaram para casa, eles não desistiram, mas eles inventaram ali a ideia de subir no telhado. A forma como eles chegaram até Jesus não importa, a questão é que eles chegaram até Jesus, eles fizeram o que eles podiam fazer para estar diante de Jesus, para que Jesus orasse pelo seu amigo que estava paralítico, para que aquele homem fosse curado. E aqui está o ponto, o tema da mensagem é: não desista, porque, meus amados, sempre haverá obstáculos, sempre haverá dificuldades, sempre haverá uma multidão entre você e Jesus, mas a fé, ela te leva até o fim do processo. Quem crê, quem sabe que somente Jesus pode fazer o milagre, porque estes homens sabiam que somente Jesus poderia curar aquele homem. Eles sabiam, porque a medicina certamente na época não funcionou, quem sabe ele caiu, quebrou uma vértebra, era algo que ainda hoje não tem cura, era uma impossibilidade mesmo, mas Jesus poderia curar aquele homem. Eles viram, quem sabe, Jesus curando outros paralíticos, Jesus fazendo outros milagres, então eles sabiam que Jesus poderia curar aquele homem, e eles não desistiram, porque vale a pena enfrentar as dificuldades, vale a pena enfrentar os impedimentos, vale a pena permanecer crendo e permanecer confiando no processo, você buscando a Deus, aplicando isso à sua vida, né? Você que está precisando de uma bênção, você que está vivendo uma impossibilidade, você que está também, quem sabe, até desejoso de buscar a Jesus, mas você tem um grande obstáculo na sua vida, quem sabe a falta do tempo, quem sabe a falta da saúde, quem sabe a falta do dinheiro, eu não sei qual impossibilidade pode estar diante de você, mas eu quero dizer para você: não desista, não desista. Confie no Senhor, tenha fé, faça tudo o que você possa fazer para estar diante de Deus, para estar na presença dEle, buscando a Ele, orando, buscando a face do Senhor, confessando a palavra de Deus,
crendo no que a palavra de Deus promete a você. Permaneça firme até o fim do processo, porque vale a pena, porque Jesus tem poder para te curar, Jesus tem poder de mudar a sua vida, Jesus tem poder de abrir as portas que estão fechadas, de mover as montanhas, tirar as montanhas da sua frente, abrir um caminho para você, abrir uma saída para você, trazer a solução para o seu problema, restaurar a sua família. Jesus tem poder. Estes homens, eles não desistiram. E aí, Jesus entra em cena, porque o texto começa a falar agora de Jesus, e diz assim, o versículo 20, e Jesus, vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. E eu sempre falo para vocês, não é? Que toda vez que eu leio esse texto, eu não esqueço uma frase que eu ouvi de um pastor pregando aqui. O pastor dizia que Jesus não viu o buraco que eles fizeram no telhado, Jesus não viu que eles estavam atrapalhando o culto, atrapalhando o sermão, porque certamente todo mundo parou para olhar para eles, e eles lá abrindo o buraco no telhado, né? Eu estava lendo um comentário sobre esse texto. Lucas fala telhado, e fala aqui por entre as telhas. Parece que esta casa era estilo as casas romanas da época, feita de telhas de barro mesmo, e eles estão destelhando ali entre os caibros, e está fazendo buraco. Então parou o culto, interrompeu, chamou a atenção de todo mundo. Para quem está falando, ser interrompido incomoda, sabe? Para quem está ali tentando trazer a pregação, a mensagem, enfim, o pessoal atrapalha, incomoda, mas Jesus não está vendo nada disso. Jesus só estava vendo a fé daqueles homens. Por mais absurdo aquilo que eles estavam fazendo pela fé, estavam fazendo porque tinham certeza. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles homens sabiam que seriam recompensados por Jesus, por todo o esforço que eles estavam tendo ali, para colocar o seu amigo diante de Jesus, e o texto diz que Jesus viu a fé deles. E eu quero dizer para você que o Senhor está vendo a sua vida, o Senhor está vendo os seus dias, o Senhor está vendo as suas manhãs, o Senhor está vendo as suas tardes, o Senhor está vendo as suas noites, a sua madrugada, o Senhor está vendo, o Senhor conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida. Por isso você não pode desistir, por isso você não pode retroceder, por isso você não pode desistir. Você precisa continuar crendo até o fim, acreditando até o fim, porque o Senhor está vendo. Ele vê quando você se esforça, Ele vê quando você, mesmo sem força, você caminha, você vem para a igreja. Ele vê que você, mesmo sem ninguém ajudar, mesmo carregando um fardo pesado, você permanece, mesmo sem vontade você ora, mesmo sem vontade você louva. Deus está vendo a nossa vida, o Senhor está vendo a sua fé. O Jesus viu a fé daqueles homens, o Senhor se agradou da fé daqueles homens, porque se tem uma coisa que agrada a Deus é a fé agrada a Deus. Eu disse para você, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, Jesus diz então àquele homem: teus pecados estão perdoados. Aquele homem desce por cordas, e diante de Jesus, e não é dito, o texto não fala se aquele homem pediu perdão a Jesus. Me parece que Jesus, que conhece os nossos corações, que conhece o coração do homem, você vê que nesse texto Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus. Jesus olha para aquele homem, ele foi até Jesus para ser curado da sua paralisia, ele foi até Jesus para ser curado da sua enfermidade, mas a primeira palavra de Jesus para ele é: os teus pecados estão perdoados. Eu quero que Deus me dê sabedoria para falar isso para você, porque as pessoas precisam entender isso. Existe um problema muito maior que os nossos problemas materiais, existe um problema muito maior do que o problema financeiro, da família, enfermidade, não importa. É
a nossa posição espiritual, é a questão da nossa vida com Deus no que diz respeito à eternidade. Aquele homem está diante de Jesus, ele não é como os escribas e fariseus que estão ali para criticar, para tentar pegar Jesus em alguma falha, para ter do que acusar Jesus, para crucificá-lo. Aquele homem sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe que está diante de um Deus que é santo, ele sente os seus pecados. Quem sabe a enfermidade que ele estava vivendo, aquela paralisia, era consequência do seu pecado. E Jesus então diz: os teus pecados estão perdoados, porque Deus quer restaurar, Deus quer trabalhar primeiramente na questão espiritual. A coisa mais importante que Deus quer fazer na nossa vida é a questão espiritual. Deus quer perdoar, o Senhor quer salvar, Deus quer trazer o homem perdido de volta à sua presença, Deus quer trazer a ovelha perdida de volta ao aprisco, o Senhor quer trazer à vida aquele que morreu espiritualmente, o Senhor quer levantar aquele que está prostrado e paralítico espiritualmente. A obra mais importante que Deus quer fazer na nossa vida é a obra espiritual, porque tudo vai passar. Um dia, quando morrermos, as coisas dessa vida já não têm mais valor, mas a vida diante de Deus, o julgamento que receberemos de Deus, só seremos absolvidos através do perdão de Jesus. Às vezes, as pessoas chegam assim: pastor, olha, eu queria que o senhor fizesse uma oração pela minha vida financeira, e a pessoa não confessou Jesus ainda como o Senhor da sua vida, a pessoa ainda não é salva, e ela diz assim: não, mas eu preciso resolver esse problema da minha vida. Ela não consegue entender que ela está diante de um problema muito mais grave que o problema financeiro, a questão espiritual. E Jesus, que conhece o coração do homem, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, o Senhor tem perdão. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se volte para o Senhor, que grandioso é em perdoar. Quando o homem se arrepende, quando o homem reconhece os seus pecados, quando o homem se prostra diante de Deus, Deus tem perdão, e o perdão de Deus te levanta, o perdão de Deus te restaura a comunhão com Ele, o perdão de Deus traz alegria para o seu coração, o perdão de Deus traz vida para a sua vida. E quando Deus trabalha na sua vida espiritual, quando Deus trabalha nesta área mais importante da tua existência, todas as demais coisas são consequências. O Senhor diz: olha, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz isso, os fariseus começaram a murmurar. Diz assim o versículo de número 21, os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, eles acreditavam que Jesus era um impostor, que Jesus era um charlatão. Eles estão dizendo: olha, esse homem está falando blasfêmias. Jesus, que conhece os nossos corações, versículo 22 diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, disse: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Outra tradução colocou autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ao começarem a questionar e chamarem ali nos seus pensamentos, ou no seu coração, pensando que Jesus era um charlatão, Jesus diz: olha, o que é mais fácil? Porque dizer os teus pecados estão perdoados, será que foram perdoados mesmo? Qualquer um pode dizer para o outro: teus pecados estão perdoados. Mas para provar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecados, Jesus se volta para o paralítico, aquele homem que não tinha cura, aquele homem que sofria aquela enfermidade que não tinha cura, que somente Deus poderia curá-lo.
Jesus vira para o paralítico e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. E com isso Jesus prova que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados, para levantar os paralíticos, para acalmar o vento e a tempestade, para ressuscitar os mortos. Ele tem poder e autoridade para fazer todas as coisas. E eu quero dizer isso para você, meu amado irmão: não se esqueça que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não se esqueça que o seu Deus é o Deus que tudo pode. Ele pode perdoar os pecados, Ele pode lavar e purificar você, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode curar suas enfermidades, Ele pode te erguer, Ele pode colocar você de pé, Ele pode fazer um grande milagre na sua vida, porque Ele tem toda a autoridade. Foi isso que os discípulos disseram quando estavam lá naquela tempestade, e o Senhor acalmou o vento, e o Senhor acalmou o mar. Eles disseram: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Quando Jesus estava na sinagoga, e aquele homem caiu endemoniado, Jesus repreendeu os demônios, e os demônios saíram daquele homem. As pessoas diziam: que homem é esse, que ordena, e os demônios vão embora? É Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, que veio a este mundo, que encarnou, que foi à cruz no nosso lugar, que tomou sobre si os nossos pecados, que morreu naquela cruz no nosso lugar, e porque morreu na cruz trouxe perdão, e porque morreu na cruz por nós, nos tornou filhos de Deus, porque morreu na cruz por nós, nos deu esperança de vida eterna. Esse é o mesmo Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias. O mesmo Jesus que curou esse paralítico está presente na sua vida, está presente na minha vida. Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele pode fazer amanhã. Por isso, meu amado irmão, não desista, não desista. Ah, pastor, você não sabe o que eu passo. Ah, pastor, são tantas coisas que se levantam contra mim. Ah, pastor, existe uma grande multidão na minha frente. Não desista, continue crendo, continue confiando. Se tiver que subir, você sobe na casa. Se tiver que abrir um buraco no telhado, você abre um buraco no telhado. Mas não desista, Jesus pode, e Ele quer fazer uma obra linda na sua vida. Não desista. Jesus disse: pega a sua cama, vai para a sua casa. Pega a sua cama, porque você entrou aqui carregado. Você entrou aqui carregado pelos seus amigos. Eles te desceram por uma corda. Você tem vivido na dependência das pessoas, vivendo de ajuda, de esmola das pessoas. Mas agora, pega a sua cama. Você não vai precisar de mais ninguém. Agora eu te curo. Pega a sua cama e vai para a sua casa. Mas o culto ainda não acabou, Jesus. O culto ainda, eu quero aqui ainda te agradecer, eu quero continuar aqui louvando. Não, vai para a sua casa, vai para a sua casa. Quem sabe, eu penso, não é, que aquele homem fez a família sofrer tanto por causa dos seus pecados, porque quando o vício entra na vida de um homem, a família sofre. Quando o vício entra na vida de uma mulher, a família sofre. Quando o pai e a mãe, quando o marido e a mulher começam a brigar por causa do pecado, começam a ter discussões, os filhos sofrem. Quando o pecado entra na vida do homem, as pessoas que mais sofrem são a família. Mas agora esse homem está restaurado, esse homem foi perdoado, esse homem foi lavado, esse homem foi curado por Jesus, e Jesus está dizendo: volta para sua casa, volta para sua esposa, volta para os seus filhos, diga para eles o que Deus fez na sua vida, porque a obra que Deus faz na nossa vida alcança a nossa casa, alcança a nossa família. E eu quero dizer para você: a bênção do Senhor sobre você vai alcançar a tua casa, vai alcançar a sua família, vai trazer alegria para os seus filhos, vai trazer alegria para o seu cônjuge, vai trazer alegria para a sua vida. Oh, meu amado irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Quem sabe você tem se entregado aos problemas, quem sabe você tem se entregado, você quem sabe tem se trancado dentro de um quarto e desistido de lutar, e desistido de orar,
mas nessa noite, Jesus está dizendo: não desista, meu filho, não desista, minha filha, porque daqui a pouco tempo, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, eu vou levantar, eu vou liberar minha palavra de autoridade, o impossível vai ter que se mudar da tua vida, a doença vai embora, a derrota vai embora, o pecado vai embora. Não desista. O texto diz no versículo 26: todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Outra tradução colocou: hoje vimos maravilhas. E eu fiquei pensando: ah, Deus, Tu és maravilhoso. Isaías diz que o nome do Senhor seria maravilhoso. Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas, Ele levanta o que está caído, Ele perdoa, Ele restaura, Ele enche o nosso coração de alegria, Ele ergue aquele que está abatido, Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa história. Esse Deus é maravilhoso, meu irmão. Esse Deus é maravilhoso, é o seu Deus, que te amou, que te ama, que morreu na cruz por você. Não desista, o seu Deus é maravilhoso. Você hoje está vendo, você tem visto, nos dias que você tem vivido, tanta tristeza, tantas coisas que têm amargurado a sua alma, mas vem dias pela frente, creia nisso. Vem dias futuros pela frente, creia nisso, que você ficará maravilhado, porque o choro pode durar uma noite, diz a palavra, mas a alegria vem pela manhã. Como diz Jeremias: novas são cada manhã na tua presença, ó Deus, porque grande é a tua fidelidade. Deus não se esquece de você, o Senhor está vendo a sua fé, e esse Deus maravilhoso, Ele fará também na tua vida maravilhas, em nome de Jesus, amém?